Oi, estamos ao vivo. Ah, deixa eu dar um histórico primeiro, Janaína, do que nós estamos fazendo aqui, qual é a ideia em geral. Né? Primeiro, antes de mais nada, agradecer você, Janaína Lima, vereadora, Partido Novo, a gente vai falar. Adriano, intérprete de Libras, está aí sempre com a gente. Qual que é a ideia? Né? A gente abril, 1º de abril foi o aniversário de 15 anos da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Então, nós estávamos, você sabe, preparando uma série de atividades em comemoração a essa data e em homenagem a pessoas, liga aqui para mim, que foram importantes na história da Secretaria. Na verdade, e a gente homenagear pessoas mais antigas ainda, da criação da CPA, criação do Conselho, né? E nós, nesse contexto, também íamos fazer um seminário de 2 dias, e ele terminaria com essas homenagens e com uma apresentação do Paralamas, né? Então, como o estudo foi suspenso, vamos ver se a gente consegue fazer este ano ainda, é o ano dos 15 anos, a gente resolveu, para não ficar parado, 2, mostrar que nós continuamos na ativa, 3, gerar e difundir conhecimento importante sobre a gestão pública e sobre este momento que nós estamos passando. Nós resolvemos, ao longo desse período, fazer essas lives, essas entrevistas, esses bate-papos com as pessoas que participariam do seminário e pessoas que... Eu estou também enrolando um pouco para que as pessoas entrem, entrem na sala. Já temos algumas dezenas, mas... Então, voltado... Então, a gente, na verdade, entrevistando as pessoas que iam participar do seminário e que seriam homenageadas. Entre os homenageados, a vereadora Janaína Lima. Por quê? Nós resolvemos homenagear todos os vereadores que, na nossa gestão, confiaram na nossa secretaria suas emendas. E, né, esse é um dos temas que nós vamos falar, mas você é uma das... Provavelmente, eu não quero fazer esse ranking, mas você tem estado com a gente e tem apoiado nossos projetos de forma excepcional. Nós temos até 2, nós vamos falar disso, né? Estou só dando um introito sobre os projetos que nós vamos fazer e já fizemos com as suas emendas. Super importantes, transformadores. Olha lá, está chegando gente, Rodrigo Massa, a Paula Massari, o Eduardo Jurado. Bom, vamos começar. Janaína, boa tarde. Boa tarde, Cid. É um prazer estar aqui, viu? Com você. Olha, é um prazer estar aqui para a gente conversar. Você sabe que eu até propus isso para o prefeito Bruno Covas, hoje, até como ideia de gente que participou dos nossos momentos aqui, sugerindo ao prefeito usar esse canal também das lives, dessa possibilidade de interação direta. É uma coisa que tem, né, que foi acelerada, né? A gente já vinha de um universo de promessa de EAD, ensino à distância, teletrabalho, e essa crise agora acelerou esses processos. Você não acha? Fomos obrigados a acelerar. Mas eu acho positivo, você não acha? Você não acha que essa experiência, ou seja, dessa experiência negativa que é tudo isso, essa questão é positiva? Como você vê? Está me ouvindo? Eu acho que...
tá um pouco falhando, mas eu acho que eu consegui entender a sua pergunta. Primeiro, eu quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando, todas as dezenas e quiçá centenas de pessoas que estão aqui acompanhando a nossa live. Agradecer muito a esse secretário maravilhoso, comprometido com a causa pública, chamado Cid Torquato. É uma personalidade que respira, inspira acessibilidade, a causa da pessoa com a deficiência, é uma pessoa que tem muitos símbolos na sua história. Eu acho que Cid é uma inspiração diária e constante para todos aqueles que trabalham para melhorar a vida das pessoas. Eu acho, Cid, quero aqui deixar registrada a minha admiração, o meu carinho à sua pessoa, o quanto eu aprendi com essa convivência. Foi um dos grandes presentes, eu acho que do mandato, eu ter tido a oportunidade de conviver com pessoas tão especiais como você. Então, assim, obrigada do fundo do coração por a gente ter essa oportunidade de mais uma gente interagir e compartilhar essa sala, esse bate-papo com todos vocês que estão nos acompanhando. A tecnologia, assim, a gente ficava falando, né, Cid, você é um homem da tecnologia também. Então, a gente ficava falando de quartel, que a gente precisava modernizar, que a gente precisava entrar no século XXI, e parecia tudo isso muito distante. E, de repente, veio essa pandemia, e muitas pessoas que sequer tinham Instagram e Facebook, imaginem só, existem pessoas que ainda não tinham Instagram e Facebook, e que agora, para conversar com as pessoas, que não tinham, algumas até, eu conheci pessoas que assim, eu não quero usar o WhatsApp, eu me recuso a usar o WhatsApp, e foram obrigados a entrar, tá, nas redes sociais para conseguir garantir o convívio com as pessoas queridas e amadas. Então, assim, é muito importante a gente hoje estar conseguindo compreender o que a gente lia em artigos, e até nós que temos já uma vivência assim mais envolvida na tecnologia, todas as pessoas estão entendendo o que é quando a gente fala que a tecnologia quebra muros e constrói pontes, e que não existe distância quando se tem um celular ou qualquer instrumento de mídia para que você possa fazer essa troca que a gente está fazendo agora, não é verdade? Então, eu acho que a tecnologia, ela veio mostrar e ressaltar a sua importância no desenvolvimento agora das políticas públicas. O quanto que a tecnologia pode aproximar, né, o governo do cidadão. Quanto que a gente pode trabalhar essa questão de ausência de representatividade, que é tão latente no coração, né, do brasileiro. Então, principalmente aqui em São Paulo, quando a gente fala da pessoa com deficiência, 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E onde estão essas pessoas, né? Fica o questionamento. Então, por meio da tecnologia, a gente pode se aproximar, pode incluir essas pessoas no diálogo e, sobretudo, fazê-las parte do processo. Porque não são todas as pessoas que desenvolvem políticas públicas que têm o compromisso de um Cid Torquato, que tem o compromisso de incluir essas pessoas no processo da elaboração dessa política pública. Na maioria das vezes, elas são feitas de um gabinete, numa canetada, que se acham, entendeu, que podem dizer o que é bom, o que é ruim, sem a menor sensibilidade e de conhecimento de causa. Então, mais uma vez, essa minha fala inicial é só para te cumprimentar e, mais uma vez, reforçar essa sua liderança na inovação. Eu acho que é uma grande conquista para nós. Janaína, você falou bastante de tecnologia. Você é uma grande usuária de tecnologia, ou seja... Não estou te ouvindo, Cid. Você falou bastante de tecnologia. Tecnologia é bastante importante. Não está me ouvindo? Gozado. Está me ouvindo, Adriano? Está me ouvindo bem? Tá. E agora?
Mas o problema não é aqui comigo, viu? O problema é com ela. Eu acho que é a sua conexão. Está me ouvindo? Bom, ela vai entrar de novo. Queria agradecer aqui a presença do Hélio Hong Júnior, meu amigo de Mogi das Cruzes, o grande Sidney Tobias está aí, a Adélia Comino, o Paulo Alves, a Cissa Cordeiro, lá de... como é que chama? Lá da nossa área de comunicação. Desce aqui, sobe aqui um pouco ali, eu quero ver quem está mais. O Regis Guariente, que está com a gente bastante. Gabriele Félix, nossa querida. O Beto Pereira. Paulo Alves, já falei. Sobe. Mel, Mirna. Fábio Rocha Matos. Obrigado a todos que estão aqui. Acho que a Janaína teve algum problema de conexão. Agora que estava ficando bom, agora que ia começar, eu ia perguntar, estava perguntando para ela como ela falou bastante de tecnologia, o uso que ela faz da tecnologia, porque ela é daqueles casos, né, de novos políticos, novos, no caso, vereadores, que usaram muito a tecnologia, as redes sociais, para se elegerem nas últimas eleições. Manda de novo o link para a Janaína. Então, mas vamos mandar. Ela está entrando. Ela está entrando de novo aqui. Vai lá, tira o. Vai lá. Alô? Está me ouvindo? Estou te ouvindo agora. Que bom. Então, eu estava dizendo o seguinte: você falou de tecnologia. Você é dessa nova geração de pessoas públicas, e de políticos, e de pessoas que trabalham com política, que fazem grande uso das tecnologias, das redes sociais. Conta um pouco para a gente como é que você... Acho que todo mundo quer saber isso. Como você entrou para a política? Como é que foi essa trajetória inicial? A política, na verdade, ela faz parte do dia a dia das pessoas e nós estamos dentro da política sem saber, sem se dar conta, né? Então, já chegou um momento que a política virou tabu no Brasil, né? Então, política, futebol e religião não se discute. Então, a gente está rompendo. A política já foi, vamos dizer assim, um descomplicador que hoje qualquer mesa, tá? De qualquer família, a política está presente no debate familiar. E às vezes até, eu acho que é um processo até de amadurecimento, como é que a gente, na mesma família, pessoas com tão diferentes visões, continuam se amando, se respeitando, apesar das suas diferenças ideológicas, de pensamento e tudo mais. Então, a gente está exatamente nesse momento de amadurecimento da nossa democracia. Então, como eu entrei para a política, eu sou filha de uma líder comunitária, né? Então, minha mãe, ela era aquela pessoa que recebia todo mundo em casa, as pessoas compartilhavam suas alegrias, suas dores. Então, assim, a política sempre foi uma coisa muito viva na minha casa. O debate político era uma coisa muito presente. E meu pai era motorista de ônibus, então também era uma coisa assim muito muito popular. Então a política sempre foi uma coisa muito natural na minha vida e sempre fez muito parte, porque na minha casa nunca foi tabu falar de política. E, de repente, quando a gente viu, né, o nosso país, na verdade, a gente viveu grandes momentos em que o cidadão se sentia excluído de todo o processo decisório político. Né? E eu, como cidadã, também senti esse sentimento, via que a política não representava o conjunto de valores que eu defendia. Então, chegou um momento, na eleição de 2016,
eu sou eleita pelo Partido Novo, eu vi que o partido conseguiu o registro, falei assim, olha, eu acho que chegou o momento da gente dar uma contribuição diferente, eu acho que esse é um partido que vale a pena eu representar esse conjunto de valores, me inscrevi no processo e fui eleita. Então, assim, com muita alegria, estou conseguindo fazer um mandato interativo e que traz as pessoas a ser parte. Então, o desafio sempre do meu mandato, como eu diminuo a minha cadeira de vereadora, de dona de um determinado espaço político, para que mais pessoas se sintam parte desse processo decisório. Então, uma das grandes conquistas nossa foi ter derrubado todas as paredes do gabinete e colocar tudo em paredes de vidro. Você foi lá, a gente teve a oportunidade de te receber no nosso coworking e fazer com que as pessoas venham, inscrevam os seus projetos e venham ser parte dessa transformação. Então, só no ano de 2019, a gente recebeu quase 200 projetos inscritos, em que o cidadão protagonizou a sua ideia, o que ele entende que é o melhor para a sua cidade, para o seu bairro, e os embaixadores da mudança, que no primeiro ciclo nós tínhamos 100, nesse inicial, nesse novo ciclo, 180, e agora a gente tem mais de 2.000 embaixadores espalhados por toda a cidade que fazem a ponte entre os bairros e o nosso gabinete. Então, a gente está buscando formas inovadoras de trazer esse diálogo e essa participação ativa, e, obviamente, que a tecnologia é o grande instrumento disruptivo de diálogo entre as políticas públicas, o formulador das políticas públicas e o cidadão comum. Como que a gente pode, por meio da tecnologia, fazer com que as pessoas se sintam cada vez mais partes e não meramente pagadoras de boleto, ou então, pior ainda, que tem uma nova lei e elas só descobrem quando recebe uma multa em casa. Então, a gente precisa mudar esse modelo mental da política e que a gente possa, de fato, fazer com que os espaços públicos sejam cada vez mais representativos. E a tecnologia tem um papel fundamental nisso. Bom, analisando até agora 3 anos de mandato, né, 3 anos e pouquinho, como é que você vê essa... Uma coisa é fazer política de forma ampla e, né, todo mundo ter uma participação política, como você disse, de alguma forma. Como é atuar, de fato, como vereadora, né, vetor disso tudo, na Câmara Municipal? Como é que tem sido essa experiência? O que você já fez e o que você espera fazer ainda nesse mandato? Olha, uma das coisas assim que mais me orgulha do trabalho e que faz assim me sentir com o dever cumprido, a minha primeira lei aprovada foi o Marco Legal da Primeira Infância, que inclusive eu tive a felicidade de ter sua participação também. A única lei no Brasil apoiada por um prêmio Nobel. James Heckman, quando veio para o Brasil, gravou um vídeo com a gente, fez reuniões com vários secretários municipais da cidade. Então, assim, a gente tem muito orgulho de uma lei de nossa autoria. Trouxemos fundos internacionais para investir em São Paulo. Só do governo federal foram quase 28 milhões de reais que chegaram na cidade por iniciativa da nossa lei. Então, assim, você quando de fato consegue aprovar uma lei que extrapola o papel, que ela se tangibiliza, também é uma responsabilidade muito grande do legislador. Porque por muito tempo a gente tinha aquela ideia de que o legislador, o papel dele terminava quando ele entregou a lei sancionada. E não é verdade, o seu desafio só começa. Então, o princípio, tudo nasce quando você envolve diferentes atores. Então, essa lei, o Marco Legal da Primeira Infância, ele teve um envolvimento muito grande de toda a sociedade. Foram várias audiências públicas. Depois de sancionada, teve o Plano Municipal da Primeira Infância. Foram mais de 15 audiências públicas. Então, assim, houve todo um envolvimento.
tá? Não só da comunidade internacional que referendou, essa lei foi construída com grandes mestres, como Jack Shonkoff, Daniel Goleman e tantos outros que eu enviei pessoalmente essa lei, foram meus professores quando eu tive a oportunidade de fazer o curso de primeira infância em Harvard Education, por uma parceria da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e NPCI. Então, quando você vê que é uma possibilidade real da gente construir um instrumento legal que possa extrapolar o papel e que traga transformação. Então, já são mais de 60 mil vagas de creche, vários territórios educadores sendo aí inaugurados com acessibilidade, fazendo com que uma nova visão chegue na atuação da política pública, que a gente não pode ser, você não pode medir a eficiência de um mandatário pela quantidade de leis que ele aprovou, mas sim pela eficácia, pela eficiência de sua aplicação legislativa. Então, eu tenho muito orgulho de essa ter sido a minha primeira lei, então já ter começado o mandato gerando mais de 60 mil vagas até hoje, com todos os redução de mortalidade infantil e uma série de coisas, e são instrumentos da política pública que hoje, nesse momento de pandemia, traz alguma segurança para as famílias e principalmente para as crianças, que são a parte mais vulnerável, se a gente considerar as crianças deficientes mais vulneráveis ainda, então que tenha mecanismos de apoio de políticas sólidas que possam apoiar essas pessoas. O empreendedorismo é uma outra paixão, porque eu acho a gente tem que fazer com que as pessoas resgate o seu sentimento, o seu desejo de sonhar grande. A gente é fruto da nossa capacidade de sonhar, e a capacidade de sonhar é o resultado também da sua capacidade de acreditar nos seus sonhos pessoais, né? Então, eu lembro que quando minha mãe era uma simples líder comunitária, nós éramos tão carentes quanto todas as outras pessoas da comunidade que nós atendíamos, e minha mãe todos os dias dizia para mim: minha filha, o não do mundo você já tem, o sim é a sua escolha. Então, como a gente pode internalizar para todas as pessoas que estão nos assistindo agora e dizer para vocês: o sim é a sua escolha, né? Escolha acreditar no seu sonho e lutar por ele, por mais que ele seja intangível. Então, eu acredito no empreendedorismo como uma ferramenta-chave. A gente tem o Fórum de Empreendedores, que inclusive instituiu um comitê de crise nesse momento, fazendo com que os pequenos empreendedores, aqueles que não estão tendo renda nenhuma, que a gente busque fazer uma força-tarefa de todos os órgãos públicos, chamando as grandes empresas, grandes organizações, para que a gente some esforços para que possa chegar algum apoio concreto a essas pessoas. Toda a nossa economia de mandato, nós funcionamos com 30% da nossa capacidade de contratação. Então, todo gabinete tem a possibilidade de contratar 18 assessores, nós temos 6, 7 assessores no máximo. Então, com isso, a gente não tem carro oficial, não tem motorista. Então, eu tenho uma política muito voltada ao fim de privilégios, que realmente a gente possa, no meio de uma formulação da política pública, privilegiar o cidadão comum, o cidadão de bem, o cidadão que muitas vezes está fora da pauta política, e que ele seja incluído, que ele seja enxergado por esses organismos públicos, e para que, de fato, a gente consiga resgatar esse elo de representantes e representado de uma forma bonita, acessível, e que as pessoas possam, de fato, falar: a Câmara Municipal representa o conjunto de valores que eu tenho dentro de mim. Então, eu fiquei muito triste quando eu vi, por exemplo, que a Câmara Municipal foi considerado pelo cidadão a instituição que eles menos acreditam. Então, a gente tem que mudar isso, né? E temos bons vereadores, você sabe disso. E chegar na Câmara Municipal, essa foi, eu acho que a maior lição de conviver com todos os meus colegas, é enxergar o valor de cada um sob um diferente aspecto. Então, você conseguir entender que, embora o seu colega tenha um ponto de vista diferente, enxergar o valor do resultado do mandato que ele apresenta para a população que ele ali foi eleito. Então, eu acho que a gente consegue, com isso, um grande exercício de diálogo e
um exercício de pontes. É o que a gente está precisando muito nesse momento, em que a gente vê uma crise política instituída e uma crise de saúde pública e econômica fica em segundo plano, e vidas estão morrendo, pessoas estão não tendo o apoio necessário dos poderes. Por quê? Porque é uma crise instituída em que as pessoas estão tão somente enxergando o seu próprio umbigo. Então, eu estou muito feliz de ter chegado nesses 3 anos e meio, nem 3 anos e meio, um pouco 3 anos e alguma coisa, com 4,5 milhões de economia, economizando 95% da verba de gabinete, junto, somando aí os 3 anos, que a gente possa trazer um novo modelo para a política em que as pessoas vejam políticos como cidadãos e não políticos como autoridades. É essa política que eu trabalho todos os dias para construir, para que, de fato, a gente tenha uma maior representatividade. Muito bom, muito legal. Me diz uma coisa, nessa linha, como você direciona, né, nessa mesma linha de raciocínio, imagino eu, como você direciona as suas emendas, né, que acho que isso é interessante também para quem está nos ouvindo e conhecendo você, entender, porque muita gente nem sabe como funcionam essas coisas, emenda parlamentar, né, projeto de lei. Então é muito interessante ouvir você explicando, mas também mostrando qual é o seu encaminhamento político, né, das emendas. Como é que você escolhe, como é que isso acontece? Eu me considero uma vereadora da cidade, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar no desenvolvimento, e a emenda, ela é um mecanismo de trazer uma tangibilidade e até um viés executivo do parlamentar, né? Eu pessoalmente, eu acredito até que no futuro, eu acho que o ideal seria não existir as emendas, né? Então, até quando fui eleita, foi um questionamento pessoal que eu fiz. Se eu usaria ou não as emendas parlamentares. Mas eu acho que é um momento, e eu acho que a nossa parceria é um grande exemplo de dizer que eu fiz a medida acertada, porque a gente está conseguindo mostrar os resultados efetivos do bom uso das emendas, né? E as emendas, ela primeiro são decididas por esses embaixadores da mudança, que me apresentam os problemas de seus bairros, e para a solução desses problemas, ou a gente formula parcerias, né? Porque nós temos também um conselho de mandato atuante. Uma vez a cada 3 meses eu reúno esse conselho de mandato, em que eu presto contas e também apresento as principais dificuldades, entre elas os projetos que os embaixadores, em que muitas vezes a iniciativa privada ou até o comércio local e os moradores se unem em torno daquele embaixador para resolver aquele determinado problema do bairro. Travou. Essa coisa né, de conexão de internet é um caos, né? Putz, impressionante. A gente está vendo isso muito agora nessa época dos lives, né? Conexões que travam muito. A sua tá boa hoje, Adriana. A da Janaína nem tanto. Bom, quem está aí nos vendo, Emerson Celari, obrigado. Decali Neto, o Eduardo Auge. Convidem seus amigos, aí, pessoas via Facebook que podem querer participar. É só botar o nome da pessoa e dar um enter no comentário. Essa pessoa vai ser convidada. Tem muita gente que gostaria de conhecer esse trabalho, né, inovador, sério, bacana, que faz a vereadora Janaína Lima. Vamos esperar um pouco. Então, enquanto isso, eu queria falar, né, algumas coisas. Visitem o site da Secretaria e as redes sociais. A gente tem se empenhado bastante
em fornecer para as pessoas com deficiência, entidades, famílias, informações sobre como combater essa pandemia, como mitigar os problemas que ela traz, né? Então, isso está nas redes sociais. A gente vem lutando aí para o reconhecimento, para que a pessoa com deficiência seja reconhecida como grupo de risco e como, né, público prioritário aí para atendimentos e vacinação. Na verdade, muito disso é conduzido pelo Ministério da Saúde, mas, bom, voltamos aí com a Janaína, para um pouco. Pronto. Onde eu estava? Pronto. Que eu tinha? Eu estava nas emendas. Nas emendas. Como nós decidimos as emendas. Então, eu estava falando que minha decisão de utilizar as emendas foi muito acertada quando, por exemplo, a gente analisa todos os resultados da nossa parceria, não é mesmo, Cid? Então, as emendas, elas têm uma parte em que ela é considerável, que são decididas pelos embaixadores, né? Que a gente tem todo um processo de envolvimento e de solução por meio da sociedade, tendo um protagonismo maior, né, na resolução dos problemas dos seus bairros, mas também naquilo que é exclusivamente competência do poder público, a gente destina a emenda para que possa ser resolvido por meio, dando uma utilidade que de fato atenda os interesses daqueles moradores daqueles bairros. Então, não é uma decisão de canetada. E a gente procura sempre os secretários, né, de uma forma técnica, buscando os projetos que têm o maior impacto, que realmente vai conseguir atender a população, o maior número de pessoas possíveis, né? Então, a gente organiza isso e destina essas emendas. Então, por exemplo, a nossa última emenda com a Secretaria do CID foi uma coisa assim muito bacana, que a gente criou uma sala de inclusão em todas as diretorias regionais do nosso município. Foi uma coisa emocionante em que a gente parar para pensar que agora todo o sistema educacional possui, por cada uma das diretorias, pelo menos uma sala de inclusão. Então, acho que você pode falar muito melhor do que nós. Então, com isso, a gente está conseguindo fazer um trabalho técnico voltado para a cidade, não na canetada, não é no que a gente acha, no que a gente acredita. E muitas também dessas emendas surgem das redes sociais, né? Olha, eu recebi aqui, olha, tem um problema assim no meu bairro, que não resolve há não sei quanto tempo, e o cidadão fica super feliz quando, ou seja por um e-mail, ou por alguma mensagem inbox nas redes sociais, tem a sua demanda atendida. O intuito é fazer uma política mais próxima, mais qualificada e mais eficiente. E eu acho que nisso é um grande exemplo de governança das emendas parlamentares que a gente desenvolveu por meio de um mecanismo inteligente de aproximar o cidadão do processo decisório, da execução do orçamento, que é constituído das suas próprias contribuições, né? Porque, afinal de contas, o dinheiro público é fruto dos impostos que todo mundo paga, não é verdade? Então, às vezes a pessoa pode falar, mas eu sou isento, eu declaro todo ano isento. Não, meu querido, pode acreditar. Quando você compra o feijão, quando você compra o arroz, quando você compra o refrigerante, tudo que a gente consome, a gente paga imposto e não paga pouco, não, paga muito imposto. Então, é um dever de todo mundo que senta numa cadeira pública diminuir o tamanho dessa cadeira na medida em que ela respeita e tem consciência de que esse dinheiro é de todos e não, ali nesse momento, nós somos só o canal para que esse recurso chegue de fato em quem mais precisa. Isso aí. Na verdade, esse projeto que você citou são salas de recursos nas escolas. E uma coisa que eu tento fazer aqui, quer dizer, por respeito também ao munícipe, né, ao contribuinte,
a pessoa humana, né, pensar em projetos impactantes e econômicos. Eu não vou dizer que, né, baratos, porque não é barato nada, né? Mas econômicos. Tanto é que nesta você fez um investimento, um investimento relativamente pequeno, e nós atendemos a cidade de São Paulo inteira com salas de recursos. Essas salas, nós fizemos uma pesquisa aqui tremenda para que ela tivesse todos os recursos necessários, mas que ela tivesse o menor preço possível. Então, essa assim, essa combinação de eficácia, impacto, mas de projetos econômicos, eu acho que é uma marca do que a gente faz aqui. Você está investindo este ano num outro tema, você destinou uma emenda de R$100 mil, que vai também ter um impacto grande no seguinte: nós estamos comprando provavelmente 10 ou 11, depende da licitação que a gente conseguir, o melhor preço aí, macas ginecológicas acessíveis, elétricas. Então, isso está no processo de avaliação aqui, mas você destinou uma emenda de R$100 mil este ano para melhor equipar a rede municipal de saúde com equipamentos acessíveis. Porque você tem a pessoa com deficiência, principalmente a mulher com deficiência, muitas vezes, não consegue fazer os exames que devem ser feitos por falta de equipamentos adaptados, acessíveis. Então, nós estamos comprando, consultamos a saúde, fizemos uma lista de produtos que poderiam ter sido adquiridos e estamos optando, né, já falamos com a sua assessoria, nessas macas ginecológicas acessíveis, que hoje tem relativamente poucas em São Paulo, tendo em vista a população com deficiência. Então, vai ser um outro projeto economicamente impactante, ou seja, com pouco dinheiro relativamente, né? Não é pouco dinheiro, mas com recursos limitados, nós estamos atendendo também a cidade inteira. E nós vamos comprar mais 11 macas ginecológicas acessíveis. Então, eu gostaria aqui de contar um pouco para as pessoas como que é essa relação que o CID estabelece de uma forma muito republicana, transparente, cristalina, com os vereadores e toda a população que precisa desse compromisso dos seus governantes. Então, ele é esse grande canal, ele formula esses projetos, defende o seu impacto, explica o impacto dessa atuação. Então, ele convida os vereadores, a gente vai lá na secretaria, ele apresenta todo esse trabalho maravilhoso que ele faz. Então, assim, é de uma sensibilidade, de um altruísmo que é muito fora da curva. Então, assim, é um privilégio a gente poder fazer isso. Todo modelo de emenda, quando a gente decidiu implementar, a gente trouxe muito o exemplo do que a gente vive, vamos dizer assim, em minis vales dos silícios que a gente tem aqui em São Paulo, né? Que são modelos em que você faz o produto minimamente viável. Você vê, será que esse projeto, então antes de eu ir lá usar recurso público, será que esse projeto ele realmente está tendo algum impacto? Então, todos esses projetos em que a gente destina a emenda pública, eles têm essa exata noção de mensurar o impacto que isso vai trazer e reverberar na vida das pessoas, da população como um todo. E quando a gente começa a construir essa multidimensões de impacto nos projetos do CID, você começa a ficar, meu Deus, eu não sei para qual projeto, eu tenho vontade de destinar para todos. Então, assim, realmente são muito bem feitos, muito bem elaborados,
Então, assim, querida, eu quero muito te parabenizar. O seu trabalho, assim, é de uma excelência sem tamanho. Realmente é muito gratificante quando a gente tem a possibilidade de apoiar e estimular formuladores da política pública do seu calibre. Obrigado. Eu, eu abraço com muita responsabilidade, né, e sentido de dever essa função, esse desafio que o prefeito Bruno Covas me dá, que é de ser secretário municipal. Com muito respeito, muito orgulho, tenho muita honra de ser secretário. E gosto muito dessa articulação com você, né, e com outros tantos vereadores, com secretários também, pessoas do bem, pessoas de bem, que estão tentando, de fato, fazer as coisas acontecerem, né, e mudar o mundo, em algum sentido. E sabe Sim. como eu vou... né, uma questão muito fácil, vou só comentar com você, porque você, né, você tem isso, mas é muito fácil mudar o mundo para as pessoas com deficiência. Esse é um segmento tão esquecido, né? Essas 10 marcas, 11 marcas que nós vamos conseguir, isso, como eu disse, vai ser transformador, porque as pessoas têm que ir em poucos postos, hoje, onde tem essas marcas. Quer dizer, a gente vai ampliar significativamente a quantidade e a qualidade dos atendimentos. Porque hoje, infelizmente, a pessoa com deficiência está muito acostumada a chegar nos lugares e dar com a cara na porta. Ah, não pode, não tenho, não dá para atender, não é acessível, eu não tenho a máquina, eu não tenho expertise para isso. Então, mas cada vez mais os serviços públicos estão inclusivos ou são para todos. Mas a pessoa com deficiência, eu vou chegar lá para você nos ajudar nisso. Ela sempre precisa de uma reafirmação de que vai ter aquele serviço para ela também, para ela não dar com a cara na porta. Ela está tão mal acostumada assim, de não acontecer, que precisa sempre ser ser vocal com relação a isso. Vá lá, quer dizer, essa vacinação é para todo mundo, inclusive para pessoas com deficiência. Esse serviço é para todo mundo, inclusive para pessoas com deficiência. Entendeu onde eu quero chegar? Assim, Entendi. a falta de confiança do cidadão, né, em termos do exercício da sua própria cidadania, é tão fraca hoje ainda com relação à pessoa com deficiência, que a gente precisa, né, eu digo, verbalizar isso sempre. Também pessoas com deficiência, para garantir uma maior confiança desse público, para eles usarem o espaço público. O espaço público está cada vez mais acessível, mas a pessoa com deficiência não faz uso dele. Né? De novo, porque não tem segurança suficiente, muitas vezes, para sair de casa, né, por falta dessa reafirmação. Então, é isso que eu peço principalmente aos meus colegas secretários. Está tudo indo muito bem, nós damos um salto qualitativo em termos de gestão, mas precisamos verbalizar mais e gerar essa confiança do público com deficiência, de que eles podem sair de casa, que cada vez nós vamos ter mais serviços para eles. E São Paulo... E São Paulo, eu acho que assim, um grande exemplo, por exemplo, de ponto turístico, ou até de cultura, é o Museu do Futebol, né, Cid? Ele é todo inclusivo, interativo, assim, se eu não me engano, a gente tem mais de 300 pontos culturais Tudo é inclusivos. acessível. Janaína, hoje, tudo é acessível. São Paulo é a cidade mais acessível do Brasil e talvez uma das cidades mais acessíveis do mundo. Nós temos, além da acessibilidade física, toda uma questão de acessibilidade comunicacional, de forma cada vez mais presente, ou seja, o negócio é trazer esse público para participar das coisas. E eu acho que, por exemplo, em termos de transporte,
só o metrô que dá show, né? Porque, infelizmente, 30% de todo o nosso transporte, o ônibus, ainda não tem acessibilidade. E eu estava esses dias lendo, que é uma coisa assim que eu fiquei bem triste, que uma linha super importante, né, que liga o terminal Parque Dom Pedro até o centro de São Paulo, até a Zona Leste, é a linha que tem menos acessibilidade. Então, quando a gente para fazer a proporção do que é o Brasil, né, 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, sendo, né, que os cegos é a maior parte, a maior parcela dessa população. Não tem nenhum tipo de acessibilidade na maior cidade do Brasil, a cidade mais rica. Então, assim, é realmente para a gente parar para refletir. E lembrando do grande exemplo que é o metrô, que é assim, o transporte público mais acessível, pelo menos que eu tenho conhecimento. Então, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para melhorar. A gente, como você mesmo colocou, a gente caminhou a passos largos, mas tem muito, 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 e é muito triste quando a gente... eu já vivi isso, né? O Cid conhece minha história. Eu nasci com um problema muito sério, eu nasci com aquela epilepsia que não tem controle. Eu, quando criança, dava de 8 a 10 convulsões dia. Então, eu fui uma criança que sofri muito e eu vivi na pele, porque eu lembro que minha irmã chegava comigo no colo, porque minha mãe trabalhava e, enfim, quem ficava comigo eram meus irmãos, e minha irmã, com 10, 11 anos, tinha que me carregar no colo e me levar no colo na estrada de Itapecerica até chegar no Hospital Campo Limpo, e o hospital se recusava a me atender. Entende? É, assim, uma coisa que fez parte da minha vida, entende? Então, eu acho que eu, mais do que ninguém, eu sei o quanto é importante você chegar num lugar e falar, olha, aqui também é para você, sabe? A gente também pensou em você. Então, assim, eu não sei como dizer isso, mas eu quero dizer para você que, de repente, é uma pessoa muito especial. Não é pela condição que você nasceu, não. Ou, de repente, por alguma fatalidade da vida. Eu quero dizer que você é especial exatamente por você ter uma causa que vai além de você, entendeu? Porque a partir do momento que você luta para que todo mundo chegar em algum lugar e falar aqui é para você, você não está garantindo só o seu direito. Você está garantindo o seu, dos que muitas vezes as pessoas nem sabem o nome, e dos que vão existir depois de você. Então, e eu quero dizer para você que você não está sozinho, que você tem um super secretário que está aqui abraçado todos os dias e debruçado em como incluí-lo. E quero dizer que ele também não está sozinho, que ele conta com pessoas que acreditam no trabalho dele e que está com ele. Então, assim, a gente não consegue dimensionar, porque tem tantos e tantos caminhos que a gente precisa ainda percorrer, mas o que a gente quer deixar muito claro para você que está acompanhando é que a gente está junto nessa caminhada de fazer com que São Paulo seja cada vez uma cidade mais acessível e inclusiva. Você sabe que isso que você falou agora, essas últimas palavras, tal, essas últimas análises, é a essência do trabalho da SMPED. É isso que a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, para isso que ela foi criada, e para isso, e que ela vem fazendo nesses 15 anos. Por que ela foi criada? Exatamente para dizer, reconhecendo que as políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência até então estavam, vamos dizer, atrasadas ou mal executadas ou não presentes, se cria a secretaria. E a principal mensagem dela é essa, né? Você deve, pode participar, você faz parte também, você pode estar aqui com a gente. Então, esse é o principal trabalho da secretaria. Um trabalho difícil, olha, 15 anos, nós temos, por exemplo, você sabia que no Brasil, Janaína, menos de 2%
dos empregos com carteira assinada são com pessoas com deficiência. Tá certo, você tem outras formas de emprego e renda, né, de trabalho, né, autônomo, ou seja, empreendedorismo, mas menos de 2% né, do total de empregados tem alguma deficiência no Brasil. Então, é um segmento, né, você tem essa sensibilidade, e obrigado pelo apoio que você nos dá, porque é um segmento ainda muito, muito vulnerável, né, muito aquém de dizer que tem uma atuação cidadã ou que usufrui, né, dos seus direitos. Com certeza, a gente tem que cada vez mais mostrar a capacidade e a relevância do trabalho que tantos e tantos profissionais que têm alguma deficiência, mas a sua capacidade de execução é enorme de transformar. Eu acho que esse é um também dos seus grandes desafios. Eu sei que assim você tem uma adjunta maravilhosa nesse sentido, que trabalha duro, né, para viabilizar A isso. especialidade dela, a questão do trabalho. E eu acho que cada vez mais precisa de pessoas falando e reconhecendo isso, né? Então, eu acho que feliz vai ser. Então, às vezes as pessoas ficam dizendo, né? Não, mas que chato, toda hora fica falando esse tipo de coisa, né? Uma hora é a mulher, outra hora é o negro. Então as pessoas ficam muito nessa, mas feliz vai ser o momento em que a gente precisar parar de falar, né? Porque o ideal é que a gente viva um mundo de oportunidades, em que todos tenham as oportunidades da mesma forma, independente de questões que não seja a competência e a capacidade de entrega das pessoas. Então, acho que é muito importante a gente ver, por exemplo, comparar o desempenho do Cid como secretário com muitos outros secretários. Eu posso falar aqui sem medo de ser feliz que é um dos melhores secretários, entendeu? Então, quer dizer, o Cid é um grande exemplo disso, né? Então, eu acho que é por mais CIDs e por pessoas que tenham esse espaço, esse reconhecimento, que a gente tanto batalha na sociedade. Não tem jeito, não dá para deixar tanta gente fora do sistema. O IBGE reviu os números. Em 2010, ele falou que 24% da população teria alguma deficiência. Agora, ele reviu em 2018, um absurdo, disse que não são 24%, são 6,7%. Olha a barbeiragem da estatística. Bom, mas é mais próximo de 10% mesmo. Mas mesmo assim é muita gente. Né? Em São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas. E muitas delas excluídas. Não dá para deixar. Não dá para isso acontecer. Quer dizer, isso transforma a sociedade, não é sustentável em termos socioeconômicos. A gente não consegue tocar um mundo onde tanta gente assim, e não é só esse público, tem outros, estão fora do sistema, não podem participar do sistema. E não podem por quê? Por preconceito. Né? Por preconceito. Então, eles ficam fora, não podem produzir, ou seja, ou produzem muito pouco, subtrabalho, subemprego, quando podiam ser cidadãos plenos, né, e pagar impostos, contribuir, né, viver normalmente. É muito maluco essa coisa da exclusão socioeconômica, porque ela, em muitos casos, ela se dá por questões, sei lá, por questões outras, mas muito é o seguinte: a sociedade, ou seja, esse contexto, ele tira você. Por exemplo, os idosos, né, parece que quando você faz 60, 65 anos, você é meio que obrigado a sair do sistema.
e jogar dominó, né? Sei lá, não, né? A gente tem que produzir, tem que estar atuante, tem que mudar esse tipo de percepção de cabeça. Sim, completamente. Ainda mais depois dessa reforma da Previdência, né, que evidenciou tantos dados trazidos até por inspiração de outros países, né? A Europa é um grande exemplo disso, que a pessoa com 55 anos, até os seus 70 anos, ela está na sua alta capacidade de contribuição ativa economicamente dizendo ao seu país. Então, a gente tem um papel fundamental em Janaína, levantar querida, essas bandeiras. a gente tem mais 5 minutos. Eu queria que você falasse um pouco, vamos falar um pouco dessa pandemia. Você está atuante, trabalhando, você se envolveu recentemente em algum projeto que é marcante nesse momento? Telemedicina, não teve Sim, seu grande minha apoio? autoria. Conta Sim. isso para a gente. A gente está desenvolvendo uma série de apoiando as medidas já adotadas também pela Câmara Municipal. A Câmara destinou 28 milhões para o Executivo para realmente dar suporte à Prefeitura de São Paulo no atendimento às pessoas, principalmente no tocante à saúde e assistência social. Todos os anos, o meu mandato, em média, economiza R$ 1,5 milhão. Então, os 3 primeiros anos nós destinamos integralmente para a educação, porque eu acho que o berço da desigualdade está na ausência de qualidade da educação de base. Então, quando a gente garante uma escola inclusiva para todos, de qualidade, a gente está dizendo para a sociedade que daqui 10, 15 anos a gente vai ter condições de terem pessoas que de fato vão poder ser incluídas no que a gente aqui está tentando explicar para as pessoas que estão nos assistindo. Então, quando a gente veio essa crise, a gente falou assim, não, esse ano toda a nossa economia vai para saúde. Então, por conta do coronavírus, 1,5 milhão de economia do nosso mandato vai ser destinado ao coronavírus, para medidas de saúde e medidas de saúde, principalmente, para que não falte leitos para as pessoas. E nós estamos fazendo uma série de forças-tarefas, conectando os cidadãos, tá, que podem ajudar com quem precisa ajudar. Né? Então, são várias medidas que nós criamos o Embaixadores do Bem, criamos uma plataforma de conexão entre as pessoas que querem ajudar e as que precisam de ajuda. E com isso a gente já conseguiu mobilizar uma série de recursos para ajudar o executivo, entre eles, por exemplo, 300 cobertores, semana passada foram doados para a Secretaria Municipal de Assistência, só em decorrência dessa conexão, da necessidade da Secretaria com os embaixadores cadastrados que se disponibilizaram em ajudar. A gente também está participando de vários grupos de mobilização. O próprio Fórum dos Empreendedores instituiu um comitê de crise com um olhar mais voltado como que a gente, em que momento e de que forma nós vamos criar um plano de reativação econômica nesse momento de pandemia, porque as pessoas precisam viver e voltar aos seus trabalhos, mas como respeitando todas as regras das organizações mundiais de saúde, preservando a saúde, o interesse da vida acima de qualquer coisa, mas também é uma preocupação que nós que estamos à frente da política pública temos que ter. E eu acho que uma outra contribuição muito relevante foi um comitê de crise com um olhar muito voltado para a saúde, que a Câmara Municipal instituiu, que tem mais de 120 entidades, que eu acho que, se eu não me engano, são mais de 19 vereadores envolvidos. Então, tem muitas ações que a gente está fazendo, liderando aí nesse momento, dando o apoio, pedindo moratória do pagamento de todos os impostos, telemedicina, porque já está comprovado, né, que esses primeiros atendimentos são importantíssimos, garantir o acesso às pessoas e que muitas vezes a gente não tem condições de garantir isso. Então, a telemedicina pode ser um instrumento muito importante nesse momento de pandemia e de isolamento social. É um momento em que a gente aposta muito nisso. Agora, a gente está criando
uma série de outras medidas também legislativas que possa garantir o vale alimentação, principalmente para as crianças mais vulneráveis. A gente também apresentou um projeto para que como que a gente chama? O uniforme escolar seja distribuído em forma de voucher, né? Porque aí você tem uma forma do dinheiro público ser injetado no comércio local. E sem o estigma da criança, que muitas vezes não tem outra roupa a não ser o uniforme escolar, não ter o logo da prefeitura, dando a possibilidade das famílias usarem de outras formas. Fazendo um resumo, eu acho que essas foram as principais medidas que a gente adotou o nosso mandato, além, obviamente, de apoiar todas as ações dos nossos embaixadores da mudança, de todos os residentes do coworking e dos secretários comprometidos como você. Querida, deu nosso tempo. Você tem alguma coisa que a gente esqueceu? Você gostaria de acrescentar? Só te agradecer pela oportunidade, por todo o seu trabalho, gratidão enorme como cidadã, em ter uma pessoa como você à frente de uma secretaria tão relevante, e te agradecer como um parceiro, como uma das pessoas que me inspiram o meu mandato e que foi um dos grandes presentes da vida, esse período que a gente teve a oportunidade de trabalhar mais perto. Bom, e que vamos continuar. Com certeza, com certeza. Você é super parceira, né? Respeito muito, muito o seu trabalho, né? Como vereadora, como pessoa. Parabéns, né? Não é todo mundo que é assim. Gente, olha, estamos terminando hoje de novo. Agora só na quarta-feira que vem, com pessoas aí super interessantes. Eu não lembro quem vai ser, mas depois vai ser publicado. Gostaria de mais uma vez agradecer a Janaína. Ela é a primeira vereadora que está participando aqui das nossas entrevistas. Né, um exemplo para casa e um exemplo para outros vereadores que acreditam que podem nos ajudar, né, a promover essa mudança de respeito à pessoa com deficiência. Isso aí. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, Janaína, querida. Tchau. Beijo grande, queridão. Tchau.